Boa tarde a todos, boa tarde em particular aos nossos oradores, a quem eu quero aqui agradecer a disponibilidade que demonstraram. É uma honra, é um privilégio podermos contar com um naipe de pessoas tão ilustres e tão conhecedoras como aquelas que temos aqui hoje, à volta desta mesa informática. Agradecer também ao TAD, na pessoa do professor Artur Cristóvão, a disponibilidade que demonstraram em criar as condições para que este evento digital pudesse acontecer. Esta é a quinta conversa que temos sujeito ao tema geral às quintas no Douro. Hoje vamos falar de patrimónios em diálogo. Temos pessoas que são profundos conhecedores de diferentes patrimónios da humanidade, o Porto, o Douro, o Coa e Salamanca e Espanha, e vamos tentar ouvir cada um deles sobre as suas preocupações, sobre o que é que acham que pode ser o futuro destes patrimónios, e depois numa segunda ronda, enfim, esperamos que na primeira ronda possamos dar cerca de 10 minutos a cada um dos intervenientes, e depois numa segunda ronda tentarmos perceber como é que nós podemos cozer estes patrimónios de uma maneira que o somatório das partes seja maior que as partes individualmente consideradas. E, portanto, passando a apresentar cada um dos intervenientes, hoje vamos ter o Dr. Bruno Navarro, permita-me tratá-lo por Bruno Navarro, presidente da Fundação de Coaparc, o professor Bianca de Aguiar. Fernando, muito boa tarde, foi coordenador da candidatura do Douro a Património Mundial e também ex-secretário de Estado do Desenvolvimento Rural, o Sr. Arquiteto Rui Losa, que eu já o vi também por aí, arquiteto e coordenador da candidatura do Centro Histórico do Porto à inclusão na lista de Património Mundial Unesco, e também o José Luís Prada, que é secretário-geral da Fundação Rei Afonso Henriques, uma fundação que promove a aproximação cultural entre Portugal e Espanha, e que nos vai falar sobre o lado de lá. Eu começava com o Navarro, e a pergunta que eu lhe queria colocar é a seguinte. O projeto Património Mundial do COA é relativamente recente e naturalmente tem desafios grandes. Eu não queria tanto que falarmos das dificuldades, dos problemas, mas sobretudo tentarmos falar sobre aquilo que de positivo tem ser património mundial. Estudos feitos há alguns anos atrás por uma Big Five, uma consultora, referem que há um valor económico positivo em ser património mundial. O valor económico positivo medido em termos do acréscimo do turismo. Este estudo estima em que o acréscimo do turismo pode variar em função da notoriedade do sítio entre 0% e 3%. Patrimónios mundiais atraem financiamento de melhor qualidade, mais barato, promove a criação de redes mais intensas, mais próximas entre os diversos atores do território, e também é um fator de regeneração e de conservação de patrimónios. Portanto, enfim, assumindo que o seu ponto de vista, e acredito que o seja, é de que isto representa um valor positivo, como é que vê que esse valor positivo pode ser explorado? Sim? Agora sim. Antes de mais, quero cumprimentar todos os que estão aqui presentes e, sobretudo, agradecer o honroso convite que me foi dirigido para estar aqui à conversa durante este pouco mais de uma hora. Bom, o caso da classificação do COA como Património Mundial em 1998, depois de ter sido decidida a sua preservação em detrimento da construção de uma barragem, estaria obrigado... Mas mantém as aulas, eles ficam em isolamento e mantêm o resto da tudo. Agradeço que desligue o som, eu não consigo ver quem está a falar.
Acho que sim. Estaria obrigado, naturalmente, a que fosse um caso de sucesso. Na verdade, nunca na história de Portugal, e julgo que não será exagerado dizer que nem na história mundial, haverá um caso em que a preservação do património cultural foi encarado de forma tão séria como um vetor de desenvolvimento para um território deprimido, aquilo que hoje se designa como território de baixa densidade. Portanto, aquilo que se fez em 1996 foi apostar na preservação do património cultural, prometendo que por essa via era possível alcançar o desejável desenvolvimento de um território que fica na periferia da periferia. E, portanto, a classificação Unesco aconteceu em 1998, naquele que julgo ser o processo mais rápido de classificação do património mundial. E de lá para cá, enfim, o projeto cultural do Val do Coa passou por um conjunto de fases, podemos até designá-las como fases bipolares, que alternaram entre momentos de grande euforia e outros momentos de talvez mais depressão. E, enfim, temos dito que os anos recentes têm sido, julgo eu, anos de uma nova esperança na projeção deste património. O património classificado deve ter como objetivo primordial, ou a gestão de um património classificado pela Unesco deve ter como objetivo primordial a garantia da sua salvaguarda e preservação. Portanto, a ideia é, uma vez classificado esse património, destacando-se a sua integridade e a sua autenticidade, a missão de quem gere esse património é, de facto, de promover a sua salvaguarda e preservação, porque, como dizia muito bem o Dr. António Filipe, cada um destes patrimónios vale por si. No entanto, podemos sempre pensar de que forma é que os podemos articular no nosso território, e se é isso que nós desejamos. E, portanto, eu considero que o projeto cultural do Val do Coa encerra em si mesmo 4 vocações essenciais. Uma vocação cultural, que é óbvia, e, portanto, trata-se de salvaguardar, preservar e valorizar o património que está à nossa guarda, e temos feito isso integrando o COA num conjunto de redes nacionais e internacionais e no estabelecimento de um conjunto de parcerias com outras instituições de referência no panorama cultural português e internacional, enfim, cumprindo o objetivo de colocar o COA naquilo que nós consideramos que é o seu lugar primordial. Apenas para exemplificar este trabalho que temos desenvolvido nesta área mais cultural, podia dizer que nos últimos 3 anos o COA afirmou-se como um sítio de exposição de arte contemporânea que é incontornável no panorama regional do norte de Portugal. Exposições como o de Júlio Pomar, de Cruzeiro Seixas, agora mais recentemente vamos ter agora uma inauguração de Manuel Botelho, no próximo ano uma exposição de Graça Moraes, e portanto tudo isto feito numa articulação institucional com um conjunto de outros equipamentos e instituições de referência no panorama cultural, sendo que também nos cabe criar redes. E nós estamos neste momento a constituir uma rede nacional de arte pré-histórica que pretende dar visibilidade ao restante património relacionado com a arte rupestre e que fica talvez um pouco abafado com a predominância que o COA tem. Depois, uma vocação científica, porque na verdade o objetivo, quando se preserva património mundial, é que se conheça cada vez mais esse património e que se deem garantias aos nossos investigadores de que têm condições para estudar esse património, sistematizar esse conhecimento e disseminar esse conhecimento. Nós temos uma equipa de investigação permanente na Fundação Coa Parque, mas julgámos que isso era pouco. E então, desde o ano passado,
foi lançado um aviso, um concurso, digamos assim, a que se deu o nome de Val do Coa International Research Awards, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, cujo objetivo é apoiar projetos de investigação interdisciplinares, porque apesar do Val do Coa ser um projeto eminentemente cultural que nasce da preservação de um património associado à arqueologia, a verdade é que no território há um potencial enormíssimo para estudo de outro tipo de património cultural e natural até, e portanto, desde o início deste ano, há 7 projetos de investigação nas mais diversas áreas, na área das alterações climáticas, na área da arqueologia, na área da agricultura, até na área das ciências médicas, que estão permanentemente em permanência no território, a produzir conhecimento e, sobretudo, também a tratar de disseminar esse conhecimento, colocando no mapa de investigação nacional e internacional aquilo que é o potencial científico do Val do Coa. Temos também, naturalmente, uma dimensão ou uma vocação educativa. Cabe-nos formar os cidadãos do futuro, aqueles que serão os responsáveis pela preservação deste património, a quem passaremos o testemunho pela preservação desse património. E, portanto, nós temos apostado fortemente nesta área de serviço educativo, nomeadamente com a constituição do Museu do Coa como um centro de ciência viva, mais uma vez que pretende dar uma imagem transdisciplinar da riqueza patrimonial, dos recursos endógenos que existem na região do Val do Coa. E, por fim, uma dimensão económica, uma vocação económica, porque foi ela que determinou a preservação, foi essencialmente essa vocação que determinou a preservação deste património. Portanto, o objetivo é que este projeto cultural de preservação do património contribua para a melhoria da qualidade de vida das pessoas que ali habitam, fazendo com que essa melhoria da qualidade de vida permita que este património integre a identidade das pessoas que estão neste território, mas que seja também um foco a partir do qual seja possível criar novos negócios. Nós sabemos que há um conjunto de empresas de animação turística que se têm implementado e que estão muito dependentes deste objeto do Parque Arqueológico do Val do Coa. A hotelaria tem crescido de forma muito significativa, ainda que uma hotelaria muito voltada para o turismo rural e turismo de habitação, mas de facto não fosse a preservação deste património do Val do Coa, dificilmente poderíamos perspectivar que houvesse uma dinâmica turística tão significativa como aquela que nós hoje temos. E uma investigadora e professora do Instituto Politécnico de Bragança deu-me uns dados muito recentemente que confirmam que de facto há um investimento muito significativo feito na área do turismo. E, portanto, cabe-nos, enquanto projeto cultural, obviamente garantir que o Estado português assume a sua obrigação de zelar pela salvaguarda, preservação e valorização do património, e isto faz-se desde logo com o apoio financeiro, como é óbvio, mas a verdade é que nós temos também que diversificar as fontes de financiamento de um projeto com estas características. Desde logo, criando condições para que se exponenciem as receitas próprias da própria instituição. E hoje podemos dizer que as receitas próprias da Fundação Coa Parque, decorrentes da venda de bilhetes e de venda de artigos de loja, são já o segundo maior financiador da Fundação Coa Parque, logo a seguir ao financiamento da Direção-Geral do Património Cultural. Mas a verdade é que também temos que ser competitivos e ir a jogo sempre que há avisos para financiamentos, sejam eles nacionais, sejam eles internacionais, em busca desses instrumentos financeiros que nos permitem executar um conjunto de projetos com os quais queremos afirmar cada vez mais o território. E, por fim, captar também investimento privado. Nós, para o ano 2021,
temos previsto que da parte pública haja um investimento na ordem de 1 milhão de euros, que é exatamente igual àquele que será o investimento da parte privada. Portanto, um conjunto de investidores privados, sobretudo de origem estrangeira, que vão investir no território do Vale do Coa. E depois o restante 1,5 milhão, que chega aos 3,5 milhões, podemos dizer que será 1.200.000 de candidaturas e 300.000 euros de receitas próprias, já conhecendo este contexto especial em que vivemos de pandemia e que tem afetado muito o nosso território. Portanto, eu diria, respondendo muito objetivamente à sua pergunta, que de facto uma classificação património mundial acrescenta naturalmente valor ao território a que é atribuído. Julgo que houve um estudo do Turismo de Portugal, feito muito recentemente, que dizia que a maior parte das vezes as buscas na internet não se fazem, as buscas de turistas não se fazem diretamente para sítios de património mundial. As pessoas escolhem um destino e uma vez escolhido esse destino vão ver o que de melhor existe nesse destino e é então que procuram o património que está associado a esse destino. Mas eu diria que o caso do Coa é exemplificativo de uma classificação que alterou radicalmente aquilo que era o destino de uma terra ou de uma região, como a região do Vale do Coa. Podíamos dizer quase por brincadeira que ia a este território, ou deslocava-se a este território, quem vivia nesse território, quem por alguma razão tinha um objetivo muito específico a cumprir nesse território, ou por engano. E hoje há, de facto, uma dinâmica turística que faz com que, por exemplo, em agosto, tivéssemos mais do que duplicado o número de visitantes que tivemos já em 2020, quando em 2020 já tínhamos atingido o recorde de visitas e de receita gerada a partir dessas visitas. Isso é ótimo na perspectiva em que, como eu digo, gera diretamente emprego. Nós temos nos últimos anos feito um reforço da equipa para conseguirmos responder àquilo que são as exigências do mercado. Gera emprego indireto também e também gera oportunidades de negócio. Nós, por exemplo, decidimos, numa estratégia de captação de mecenato cultural, convidar um conjunto de produtores vitivinícolas, os mais, digamos assim, os mais emblemáticos da região do Douro, a serem mecenas das várias salas que nós temos no Vale do Coa, no Museu do Coa. Porque desta forma, não só estamos a juntar no mesmo sítio duas classificações de património mundial, como estamos a dar visibilidade ao restante património cultural e natural do Vale do Coa. E, portanto, ficava-me talvez por aqui, por agora. Não sei se respondi àquilo que era a sua pergunta. Claramente, muito obrigado pelo seu contributo. Passava agora a palavra ao professor Fernando Bianchi da Guiar, a quem me atrevia a fazer a seguinte pergunta. Como um dos pais da criança Alto Douro Vinheteiro Património Mundial, sendo certo que esta criança já é um jovem que está prestes a deixar de ser teenager, não é? Em 2021 fará 20 anos e já deixará de ser teenager. Como é que viu este seu filho crescer? Correspondeu àquilo que eram as expectativas que vocês na altura tinham como grupo? Se sim, em que medida? E em que é que essa visão que tinham para o Douro hoje poderá ter sido defraudada com a realidade? E também, já sei que é muita coisa ao mesmo tempo, mas pedir-lhe um conselho, não é? Ou seja, para este jovem que ainda se calhar está à procura do seu destino, eu perguntava-lhe que conselho é que deixa para este teenager que está quase a deixar de o ser? Boa tarde a todos. Boa tarde, António Filipe. Muito obrigado pelo convite que me dirigiu primeiro. E
e gostava também de aproveitar esta oportunidade, porque é a primeira vez que o faço, de felicitar a Liga dos Amigos do Douro Vinheteiro. Felicitá-lo porque há uma mudança clara de postura e já começo a fazer a resposta e dar-lhe uma resposta exatamente ao que perguntou, porque a expectativa que nós criamos quando propusemos à Unesco a criação de uma plataforma de entendimento entre a administração pública e os atores principais do património mundial, que eram os agricultores, no fundo da sociedade civil, era uma plataforma que permitisse manter o espírito crítico e promovesse esse diálogo dentro do próprio património, diálogo oportuno com a administração sempre que houvesse até uma discordância e portanto, felicito por ser protagonista no que eu considero um dos objetivos também foi do Património Mundial e concretamente na sua fórmula institucional. Eu gostava de fazer só uma pequena correção porque o verdadeiro pai do Douro Património Mundial é a Fundação Rei Afonso Henriques, sem dúvida. E o Zé Luís Prada pode-me ajudar também a concretizar, a confirmar isto. Primeiro pelos presidentes que tomaram a iniciativa, o primeiro o Miguel Cadilho, depois o Luís Vaz da Cruz, em diferentes momentos e posturas diferentes. Aliás, o Luís Vaz da Cruz depois também como presidente da Comissão de Coordenação do Desenvolvimento Regional. Mas a iniciativa é muito interessante porque é uma iniciativa que olha para o Val, para a cuenca do Douro do Ero e procura, pensando que poderá ser uma valorização de todo o Val, qual era o património que poderia responder de forma mais garantidamente aos requisitos do Património Mundial, do Comitê do Património Mundial. E, portanto, o pai verdadeiro do ADV, do Alto Douro Vinheteiro, é de facto a Fundação e numa posição e numa estratégia muito integradora, procurando de facto olhar para todo este território no seu todo e procurando qual é um dos elementos constituintes que possa ser um fator de valorização, muito na linha da intervenção anterior. Há no aspecto, relativamente à pergunta que o António me fez, convém precisar, porque eu não tenho nenhuma função executiva e abandonei já há muito tempo até fisicamente a própria região do Mercado do Douro, mas é evidente que continuo muito atento a tudo o que se passa. E posso testemunhar de facto qual foi a nossa percepção. E a primeira grande percepção do arranque do processo de candidatura foi, primeiro, a necessidade, isso só talvez uma pequena nota até antes de continuar a frase anterior, foi a necessidade de se constituir uma equipe pluridisciplinar ligando várias universidades, portanto, no fundo também aqui uma visão integradora e de diálogo entre a Aveiro, a Universidade de Aveiro, a Universidade do Porto, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Portanto, a própria candidatura também, ela própria foi muito integradora e revelou uma capacidade de diálogo entre instituições sem precedentes, na minha perspectiva. Mas voltando ao património mundial, a primeira questão, a primeira constatação que fizemos, quando a Unesco se vira para nós e pergunta quais são os instrumentos de gestão que existem para a região do Mercado do Douro. E repara, os planos diretores municipais, todos sabemos, não preocupam-se e centram-se quase exclusivamente nas zonas urbanas e não tinham não davam qualquer contributo para a gestão dos espaços exteriores do mundo rural que envolve e que constitui a grande maioria da região do Mercado do Douro. Esta foi a primeira grande constatação. E também, na minha perspectiva, foi a consequência mais interessante também que se vê e visível hoje no Douro Património Mundial. Foi, primeiro, é evidente que um plano intermunicipal do meio do território propõe e desafia, nem sempre cumprido este desafio, que os planos diretores municipais passem a contemplar todo o espaço rural dentro de um contexto que foi definido no Plano Intermunicipal de Desenvolvimento do Território. E o mais interessante é que, de facto, os atores que estão no terreno da paisagem. Eu digo isto porque tive essa percepção e quando foi preciso trabalhar o PIOT tivemos que dialogar também com o setor
com os operadores económicos, que são os grandes garantes da sustentabilidade desta paisagem, foi uma adesão imediata em relação a alguns critérios que se estabeleceram para preservar essa paisagem. E isso devo dizer que é um dos grandes o resultado primeiro da candidatura do Douro a Património Mundial. E eu digo, como responsável também por trabalhos relacionados com a armação do terreno, vejo que os técnicos também integraram esta variável, esta nova variável, nas suas opções, nomeadamente em relação às formas de armação do terreno e no seu projeto de reestruturação da vinha. Isto foi, de facto, a grande consequência, aquela que é mais visível. Um segundo aspecto que eu não posso deixar daqui de referir foi a nossa perspectiva que a classificação do Douro Património Mundial pudesse ter um impacto na vida cotidiana das populações locais. Devo dizer que isso não se verifica, na prática não se verifica de forma tão evidente como nós gostaríamos. Há um aspecto um bocadinho imaterial, que foi o reconhecimento do Douro vinheteiro como um património de excelência, porque, como sabem, os dourienses não se revendo, inclusivamente, muitas vezes, no nome da denominação de origem vinho do Porto, porque, de facto, a notoriedade é dada essencialmente ao Porto, à cidade do Porto, e não se sentiam, muitas vezes, integrados e correspondidos na notoriedade do próprio produto. E o Douro Património Mundial é o reconhecimento do trabalho efetivo que foi feito na paisagem, e que é ele próprio, depois, e que produz ano a ano o vinho do Porto. Portanto, um trabalho continuado, um trabalho excepcional de conquista do Vale do Douro para a cultura da vinha. Portanto, a natureza fez uma parte, mas a maior parte foi feita pelos próprios homens, e a denominação de origem, a própria designação, não fazia total justiça em relação a esse trabalho gigantesco que foi feito. E esse aspecto é um aspecto mais imaterial, não tenho a percepção exata se as pessoas sentiram isso, mas devo dizer que esteve sempre presente no trabalho que a equipe foi fazendo ao longo do tempo. O terceiro aspecto, que foi também já há bocado referido pelo Nuno Navarro, tem a ver com a atenção que é dada hoje ao Douro vinheteiro, e digo isso de uma forma um bocadinho mais genérica, pelos investigadores. A própria universidade, o interesse que suscitou na universidade, não só esta variável vinho e vinha, mas as outras variáveis do ponto de vista económico e social, coisas impensáveis, por exemplo, o interesse que a universidade colocou naquelas campanhas de limpeza do próprio Douro vinheteiro, no fundo, tentando introduzir nos hábitos das pessoas atitudes um bocadinho diferentes e mais construtivas em relação ao próprio património, valorizando e reconhecendo o seu próprio valor. Isso tem um valor também grande, tem um significado muito grande, e claramente na minha universidade teve, sem dúvida, mas também noutras, no interesse que isso suscitou noutras universidades. Outro aspecto que já foi referido também é o crescente interesse no turismo, do enoturismo. Os resultados práticos têm-se visto mais recentemente, com iniciativas das próprias empresas, e aproveito agora para dizer que, na altura, como presidente do Instituto Vinho do Porto, criamos a Rota do Vinho do Porto, e que foi um flop total, devo dizer, flop no sentido, pelo menos na atualidade, desapareceu quase, e de facto não atingiu. Não foi, o Instituto Vinho do Porto assumiu um papel de liderança porque considerou que havia aí uma marca coletiva que era da sua responsabilidade, mas pensando que os operadores económicos tomassem conta da iniciativa. Isso é só para dizer que, de facto, nem tudo também correu bem, e aqui neste caso faltou alguma interação entre os operadores económicos para manterem, neste caso aqui, uma estrutura que me pareceu em falta na região. Talvez tivéssemos arrancado com uma rota antes do tempo. Hoje talvez estivesse mais facilmente ancorado nas iniciativas económicas que existem no território. Mas isso só para fazer um balanço, e repare, como reparam, faço um balanço um bocadinho da minha perspectiva dos anos 2000, quando fizemos este trabalho coletivo. Agora, gostaria também, antes de terminar esta primeira introdução, referir que também suscitou mais diálogo entre as autarquias, não é? E reparem, aqui utilizando também o mote da nossa conversa.
reparem que poucos patrimónios mundiais têm tantas autarquias, tantas estruturas de gestão do território envolvidas. E isso era um diálogo que também, reparamos nós, que não existia. E isso, devo dizer que o Património Mundial obrigou também, pelo menos, a fazer algum esforço no sentido das autarquias que integram toda a área classificada como Património Mundial e toda a própria zona envolvente, a zona tampão, incitassem um diálogo mais regular, não é? E as próprias CIMs que, entretanto, foram criando, já há uma certa evolução, permitiu olhar o Douro como um todo, que na altura, muito claramente, não existia. Eu ficaria por aqui, devo dizer que haveria sempre muito a falar, mas prefiro agora parar e depois, se houver alguma questão mais concreta, que eu poderei dar o meu testemunho. Muito obrigado. Eu ia utilizar uma frase e uma ideia que expressou da melhoria do diálogo entre as autarquias para introduzir a minha questão ao arquiteto Rui Losa. E, no entretanto, também me vou socorrer da monografia que o professor Bianchi de Aguiar coordenou para a Fundação Rei Afonso Henriques, isto em 2008, durante a presidência do professor Arlindo Cunha, e que tem os títulos do texto que o senhor arquiteto lá colocou, que eu acho extremamente interessantes e oportunos de aqui referir. Diz o senhor arquiteto o seguinte: o Douro é um rio com água e com alma. É um rio de limites, é um rio de vinhos, é um rio de cultura, é um rio de patrimónios. Curiosamente, isto peço desculpa pela pergunta provocatória, o diálogo entre o Porto, o Centro Histórico do Porto, o Património Mundial e os outros patrimónios não é assim muito evidente. Primeira questão, poderia ser feito mais no sentido de que este rio do Douro fosse efetivamente um rio de patrimónios e que o Porto pudesse ter um papel central nisso? Uma segunda questão, de certa maneira ligada também àquilo que já foi dito anteriormente e que tem a ver sobre quais são os seus desafios que acha que o Porto enfrenta enquanto património mundial, o seu centro histórico e, sobretudo, quais são as suas expectativas, tendo estado tão envolvido nesse processo de obtenção desse estatuto. Sim, tem que retirar o... Penso que me estão a ouvir. Deixamos de o ouvir. Agora sim. Ok. Bom, muito obrigado a todos. É um prazer, um privilégio estar aqui a partilhar este debate com tão ilustres participantes e gostava de sinalizar, antes de mais, contando uma pequena história que penso eu que vai de encontro à questão que me coloca. Iríamos, talvez, no ano de 1993 e o Porto estava a organizar, o Porto, através do município e dos serviços de reabilitação do Centro Histórico do Porto, estávamos a organizar o processo de candidatura quando me dirigi ao Instituto de Vinho do Porto a pedir apoio. E, eis não quando, me deparo com o meu primeiro contacto, salvo erro, com o professor Bianchi de Aguiar. E daí nasce uma amizade, quero lhe mandar agora aqui um abraço virtual, né, porque não pode ser de outra maneira. E numa reunião, que não terá sido essa primeira, mas pode ter sido logo a seguir, no Instituto de Vinho do Porto, quem esteve presente foi o embaixador de Portugal na Unesco, à altura, Augusto Seabra. E nessa reunião em que se falava, de facto, da preparação da candidatura do Porto a Património Mundial, foi-me feito um desafio,
tanto pelo professor Augusto Seabra como pelo Bianchi da Chiar, de que um livro com a candidatura do Porto tem que ter um capítulo sobre o Douro. E fui eu que fiz esse capítulo, e lá está. E com todo o gosto, e acho com todo o mérito, e portanto eu acho que assim nasceu, ainda antes de qualquer um destes dois sítios ser património mundial, uma referência mútua, porque obviamente que não haveria Porto-cidade sem Porto. E não haveria Porto sem estuário, e não havia estuário sem Douro. Portanto, estamos aqui a falar do Rio como uma entidade geográfica, natural. Mas obviamente que também não haveria Porto sem vinho de Porto, e não haveria Porto património mundial sem tudo aquilo que o Alto Douro foi produzindo e carreando para Vila Nova de Gaia, e que de facto constitui uma das matérias-primas fundamentais para a construção do património mundial no Porto. Enfim, essencialmente a partir do século XVIII, não quer dizer que não haja eventos urbanísticos e arquitetónicos importantes no Porto antes disso, mas a imagem e a marca atual do Porto vem essencialmente do século XVIII em diante, fundindo-se, obviamente, com todos os layers que já existiam antes e com aqueles layers que já vieram depois. Eu não sei se me estão a ver, mas eu não me estou a ver a mim próprio. Muito bem. Entretanto, obviamente que tivemos com algumas peripécias, e eu diria, ao contrário do Vale do Coa, que é realmente uma exceção, foram necessários 3 anos para que a candidatura chegasse à Unesco, e entramos na lista do Património Mundial em 1996. Esta entrada na lista do Património Mundial é significativa para o Porto. Há, obviamente, as suas consequências económicas, de divulgação, de reconhecimento internacional, mas eu diria que o principal resultado da entrada do Porto na lista de Património Mundial foi o reconhecimento nacional. Porque o Porto até chegou a ser, isto é quase uma caricatura, o Porto chegou a ser património municipal e património mundial, sem ser património nacional. Enfim, coisas que este país tem de estranhas, que às vezes acontecem. Portanto, nesse domínio foi muito importante, porque a operação de reabilitação urbana do Centro Histórico do Porto parte de um ponto muito negativo, ou seja, o grau de degradação do edificado, o grau de abandono dos arruamentos, o grau de depauperamento das famílias e dos habitantes era, nos anos 60, o mais fundo que havia. Entretanto, ainda antes do 25 de Abril, há um plano pioneiro, absolutamente precursor de toda a reabilitação urbana em Portugal, que é o de Fernando Távora. Só que esse plano não tinha condições de passar à prática, de passar ao terreno. O que acontece logo a seguir ao 25 de Abril. E então é iniciada aquilo que eu gostaria de chamar, e com toda a propriedade, como a operação de reabilitação urbana mais antiga de Portugal, uma das mais antigas da Europa, e a operação de reabilitação urbana com continuidade também mais longa hoje, que já vem de 1974. Portanto, essa operação em meios nacionais, umas vezes era elogiada, outras vezes era vilipendiada, enfim, há opiniões as mais diversas, mas a classificação como património mundial veio trazer unanimidade a essa visão sobre. Enfim, alguém foi dado razão e alguém foi reconhecendo que, com razão ou sem ela, o Porto, afinal, merecia essa consideração. E eu acho que se impôs como exemplo e como experiência de reabilitação urbana quando o ambiente urbanístico, o ambiente cultural, o ambiente
até de arquitetónico, era muito de construir novas periferias, de expansão das cidades, enfim, tudo levaria, de facto, a uma situação de abandono dos centros e de abandono dos centros históricos. Portanto, estamos a falar de remar contra a corrente num período muito precoce. Enfim, hoje a ideia de reabilitação urbana, hoje a ideia de salvaguarda do património, a ideia de dar vida a territórios centrais das cidades com problemas de circulação, com problemas, enfim, dos mais diversos, penso que está ganha. É uma moda que passou, essa do abandono, e até acabou por ser uma moda que se instalou, a da reabilitação. Mas, enfim, em meu entender, felizmente, e o Porto penso que contribuiu muito para isso, quer no plano daquilo que foi fazendo por si próprio, quer no plano da troca de experiência que foi tendo com muitos outros sítios. É evidente que há aqui uma coisa que nesse aspecto, quer do ponto de vista metodológico, quer do ponto de vista territorial, divide o Porto e o Douro. É que uma coisa é o urbano e outra coisa é a paisagem vinheteira. Portanto, são bens cuja gestão exige procedimentos próprios e diversos. Eu estou-me a lembrar que, por exemplo, ainda agora, por exemplo, o Porto pertence a um programa internacional com outras cidades de património mundial, com Bordeaux, com Florença, com Edimburgo, com Santiago de Compostela. E o que leva um pouco a esse afunilamento penso eu que será essencialmente a natureza física do bem e não qualquer hostilidade entre o Porto e o Douro, até porque sem Douro não haveria Porto. Acho que nunca existiu, não existirá, e penso que será frutuoso estabelecer no futuro outras redes de contacto, de intercâmbio e de colaboração. Lembro, por exemplo, de facto, essa iniciativa da Fundação Rei Afonso Henriques, que há uns anos, no tempo do Dr. Arlindo Cunha, se bem me lembro, e era essa a capa que o professor Bianchi da Guiar mostrava há pouco, fez um trabalho sobre os 10 bens do património mundial que estão na Bacia do Douro, desde Burgos até ao Porto, incluindo, obviamente, enfim, tem algumas ramificações, porque também inclui Guimarães, que já está na Bacia do Lessa, e Las Médulas, que está na Bacia do Lima, salvo erro. Mas é um livro muito interessante e que mostra como, de facto, há muitas coisas em comum e a partilhar entre estes sítios do património mundial que são valores únicos. E uma das coisas que nós temos que assumir com toda a clareza é que não há 2 sítios do património mundial para comparar e dizer nós somos mais que tu, nós somos melhores que tu, não há comparação. São sítios únicos, fazem parte de uma lista de bens escassos. O ser património mundial é um sinal de raridade, ou seja, há neste momento em todo o mundo 1000 e tal sítios. Entre eles as cataratas de Niagara e as ruínas de Machu Picchu e os arrozais das Filipinas, etc. Pela nossa parte, contribuímos já com 2 dezenas, mais ou menos, de sítios em Portugal, mas é um universo finito. Não há um grande número de sítios no património mundial. Isso confere-lhes um grau de raridade que é sinónimo de valor. Digamos, a escassez de bens com esta dimensão de interesse para todo o mundo confere-lhes, de facto, um valor. E esse valor tem, em primeira mão, e obviamente do ponto de vista da Unesco, um significado cultural. São bens culturais. Agora, a exploração desse recurso conduz a que os sítios com esta classificação de estarem na lista do património mundial podem valorizar todo um conjunto
dos seus produtos, sejam eles no turismo, sejam eles nos vinhos, sejam eles em outros aspectos da atividade económica que gira em torno destes sítios que pelo facto de estarem numa lista de bens tão escassos, acabam por ter uma marca que permite uma divulgação e uma acreditação à escala mundial. Por outro lado, é evidente que a classificação de um sítio como património mundial, essencialmente o que traz a esse sítio, o que traz aos seus moradores, aos seus locais e aos seus países e às suas regiões, são responsabilidades. Portanto, no fundo, quando um sítio entra na lista do património mundial, deixa de estar confinado ao seu valor local ou nacional e passa a ter uma responsabilidade perante toda a humanidade da sua salvaguarda e da manutenção da qualidade desse bem. Portanto, temos aqui um partilhar de responsabilidades e nesse domínio eu penso que haverá todo o interesse e toda a vantagem em aprofundar a ligação entre os diversos sítios de património mundial portugueses. Existem redes, e existem reuniões, e existem contactos entre os diversos sítios do património mundial em Portugal, a nível nacional, desde a Terceira até Guimarães, mas eu penso que seria muito interessante se, de facto, no caso do Douro, se conseguisse reunir um conjunto de experiências e ganhar com a vantagem dessas trocas de experiências entre o Porto, o Douro, o Coa, sem excluir eventualmente, obviamente, outros sítios da Cuenca do Douro que já se situam em Espanha. Aliás, o próprio Coa já vai a Ciega Verde, não é? Portanto, eu acho que esta pequena rede dos sítios do Douro, património mundial, podia ser extremamente vantajosa no sentido de dar força ao conjunto e no sentido de permutar experiências entre coisas que são muito diferentes. De facto, é muito diferente gerir um museu e um vale de gravuras, gerir um Douro vinheteiro que o que tem por objetivo é produzir vinho, felizmente, e produz, e bom, e um centro histórico que tem essencialmente por objetivo a salvaguarda de bens de natureza arquitetónica, urbanística, patrimonial e obviamente também todos os aspectos imateriais que a cidade preserva. Não sei se respondi um pouco à pergunta. Muito bem, muito obrigado. Eu ia pegar nessa imagem que foi aqui apresentada de uma bacia em 2 países para introduzir a questão ao José Luís e que na prática são 2 questões. La primera, hablaré en español para tornar un poquito más fácil. La primera cuestión es clara la estrategia de España en intentar patrimonializar lo máximo posible sus monumentos, sus bienes culturales, y eso es visible por el número muy elevado de sitios patrimonio mundial que España tiene. Eso nos podría hablar un poco de esa estrategia que existe en España de la utilización del patrimonio mundial como una alabanca, como una forma de desarrollo económico y desde el punto de vista de la Fundación Rey Alfonso Henriques, ¿qué tiene que se hacer más en el sentido de profundizar la relación de España y Portugal? Le voy a pedir, peço-lhe o favor, professor Bianca de Aguiar, porque está sistematicamente a entrar com a monografía. Peço desculpa, bueno, ¿qué hay todavía que hacer? ¿Qué tiene que la Fundación Alfonso Henriques que hacer más en el sentido de profundizar y crear valor para los 2 países?
Bueno, pues muy buena tarde. Muchísimas gracias a todos. Antes de nada, quiero pedir disculpas por hablar en español, en castellano, pero seguramente me entenderán mucho mejor que si hablo en mi mal portugués. Por otro lado, también quería decir que es un auténtico honor poder haber sido convidado por esta Liga dos Amigos do Douro, que sin duda fue, es y quiero pensar que será un agente muy importante para la promoción del Alto Douro Viñateiro, pero también para toda la valorización del Valle del Duero, tal como creo que es el camino que nos queda por recorrer. Y quería también aprovechar este momento pues, para saludar a muchos de los amigos que han sido también parte de la historia y de los éxitos de la Fundación, y sin poderme referir a todos, especialmente a Elena Teles, a Ricardo Magallanes, a Fernando Seara y especialmente al propio profesor Bianchi de Aguiar, que antes decía que el padre de la declaración del Alto Douro Viñateiro, pues que había sido la propia Fundación Rey Afonso Enríquez, pero sin duda las personas y el empeño personal son los que verdaderamente logran superar las barreras. Sobre el asunto las cuestiones que me coloca y digamos, el contenido de este panel sobre si es posible o si procede un diálogo, en este caso, entre sitios Patrimonio de la Humanidad del norte de Portugal y en este caso, por ejemplo, con Salamanca, tengo que decir que no solo lo considero posible, sino que lo considero absolutamente obligado. Y así lo pienso no solo de estos sitios, sino en la relación con los otros que efectivamente fueron coordinados en ese trabajo inicial de Fernando de Aguiar sobre esa ruta del patrimonio de la humanidad en el Valle del Duero. Me estoy refiriendo a la necesaria relación entre Foscoa y Siega Verde, que ya forman parte de una misma declaración y es una experiencia muy clara de la cooperación transfronteriza aplicada a la valorización de los lugares patrimonio de la humanidad, pero también a Guimaraes, a Las Médulas, a Ávila, a Tapuerca o a Burgos. Y cuando digo que considero que no solo es posible, sino también es obligado que estos lugares coordinen estrategias, la cuestión que nos podemos plantear es ¿para qué? Pues yo creo que para responder ese para qué también voy a reseñar una de las afirmaciones que hacía Bruno Navarro en torno a que cuando la gente va a Foscoa lo que busca realmente es un destino. Y aquí lo que creo que podemos todavía plantearnos es concebir toda la cuenca del Duero en torno a sus lugares patrimonio de la humanidad realmente como un destino turístico. Y tal como se planteó en los trabajos realizados con esta ruta del patrimonio de la humanidad, creemos que puede y debe convertirse en el primer destino turístico ibérico. Cuando hablamos de primer destino turístico ibérico, es tanto en lo que tiene que ver con el tiempo, es decir, por ser la primera iniciativa potente en este sentido, y por otro lado, por la importancia que puede y debe de tener en las relaciones ibéricas. Lo cierto es que la Fundación, ya desde hace años, y tal como por aquí ya se ha comentado, bajo el impulso inicial del presidente Arlindo Cuña y después también bajo el impulso de Silva Peneda, desde la CCDRN surgió la posibilidad de utilizar fondos del programa operativo del norte de Portugal, del ON2, para hacer un primer trabajo de valoración de las posibilidades de gestionar conjuntamente todos estos sitios. Ese es el trabajo realizado por Bianchi de Aguiar, que hemos podido ver aquí, pues esa primera referencia, esta publicación, que supongo que por aquí también se verá, y que sin duda es un trabajo realmente muy valioso y que nos sirvió para identificar las potencialidades que tendría una ruta del patrimonio de la humanidad en el Valle del Duero. A esa primera fase se siguió una segunda, también en este caso bajo el impulso personal y muy decidido y un empeño, yo creo que admirable, de Ricardo Magallanes, y que permitió, como digo, llegar a una segunda fase en la que se elaboró un plan de marketing turístico internacional en el que se establecieron una serie de fases y una serie de objetivos para poder conseguir ese destino turístico único. En el marco de esos trabajos, este espacio dispone ya de una marca también registrada en el Registro Europeo de Marcas. A día de hoy existe una web que reúne los recursos turísticos de todos estos sitios. También me permito señalar que se dispone de una exposición fotográfica que ha visitado diferentes lugares no solo de Portugal, sino también de España. Y también quiero decir que en la Cimeira Ibérica que tuvo lugar en Oporto hace algunos años, nuestros respectivos presidentes del gobierno presentaron precisamente esta iniciativa como el ejemplo del camino a seguir entre España y Portugal hacia el futuro. Con este camino realizado hasta el momento y tratando de responder a algunas de las cuestiones que me has planteado sobre si
España patrimonializa mucho si consigue aprovechar los bienes patrimonio de la humanidad y la relación que puede tener con Portugal, tengo que decir que efectivamente es así. Es decir, existen diversidad de iniciativas de muestra de cómo se puede aprovechar al máximo ese patrimonio. Y tengo que poner como un ejemplo de éxito como Paradores, uno de los productos más relevantes que tiene es el de ofrecer a sus clientes la visita de todos los lugares patrimonio de la humanidad. En este sentido de la coordinación de las ciudades patrimonio de la humanidad, casi esos 38, si no recuerdo mal, sitios patrimonio de la humanidad, tiene 8 rutas que se han convertido también en destinos turísticos. Por otro lado, también quería aprovechar esta intervención para señalar que yo creo que lo que no podemos olvidar es que este es un gran espacio europeo, es decir, es un espacio europeo donde existen ya iniciativas de rutas entre diferentes países que creo que es muy importante tomar en consideración y me remitiría a una web como es la de visitworldheritage.com, donde aparecen y patrocinados por la Unión Europea diferentes ofertas de rutas turísticas de gran valor, pero creo que ninguna del valor que tiene nuestro espacio compartido, en este caso entre Castilla y León y el norte de Portugal en torno al Duero. Y quería terminar esta intervención porque estoy seguro de que alguien pues, querrá añadir algo o preguntar cualquier cosa sobre el futuro, sobre lo que deberíamos hacer. Yo creo que este necesario diálogo entre todos los sitios patrimonio de la humanidad en el Valle del Duero tiene que tener su vista puesta en el próximo marco financiero plurianual de la Unión Europea, también en ese instrumento que será el Next Generation Europe, y que, por ejemplo, para el caso de España, pues se nos disponibilizará 140.000 millones de euros para poder poner en marcha proyectos regeneradores de la maltrecha economía española. Quiero decir que, bueno, pues sabéis que la situación de España realmente es muy complicada, que parece que vamos a ser el país de Europa que va a resultar peor desde el punto de vista económico por los efectos de la pandemia, y yo creo que si con alguien tiene que unirse España es especialmente con Portugal. Y es por eso por lo que creo que, y ahí voy a lanzar un asunto que yo creo que es muy importante y del que seguramente esta Liga ha hablado en muchos momentos, que es cómo, por ejemplo, un gran proyecto solo susceptible de ser realizado con esos apoyos extraordinarios de la Unión Europea, como sería el tema del Tren del Duero, cómo ese Tren del Duero podría ser el elemento verdaderamente lanzadera para una estrategia de conversión de un gran destino turístico ibérico a este espacio compartido que es pues todo el Valle del Duero y todos estos 10 sitios patrimonio de la humanidad a los que nos hemos referido. Muchas gracias por su intervención y por traer para la mesa un asunto que es para la Liga de los Amigos es realmente muy importante. Refiro naturalmente e peço desculpa por trazer a brasa para esta sardinha que é a linha do Douro e o papel que ela pode representar enquanto fio condutor de ligação destes vários patrimónios, não é? Não digo necessariamente os 10 patrimónios, mas seguramente o Porto, o Alto Douro Vinheteiro, o COA e Salamanca. E queria com esta lógica de fio condutor, e é um pouco nesse sentido, aliás, que nós escolhemos este painel de notáveis oradores para o dia de hoje, que é perceber que outros fios condutores, nessa lógica de redes que vários se referiram, em particular o grupo Bruno Navarro, que outras redes, que outros fios condutores, seguramente o turismo é um deles, mas que outros fios condutores é que, na vossa opinião, nós poderemos e devemos explorar no sentido que esse somatório seja maior do que do valor das partes a que eu há bocado me referi. Eu queria também sugerir a quem tivesse questões para colocar, que o fizesse através do nosso chat. Eu procurarei manter-me aqui atento e dentro dos 15 minutos que nós temos ainda de tempo poder fazer chegar as questões a quem vocês entenderem. Portanto, eu volto outra vez ao Dr. Bruno Navarro para perguntar como é que acha, que outros fios condutores é que nós podemos ter, como é que o COA se pode integrar neste conjunto patrimonial
de uma maneira que consigam ganhar mais valor, ganhar mais escala, maior visibilidade e maior presença. E peço que sejam sucintos, porque realmente temos pouco tempo. Procurarei ser o mais sintético possível. Eu diria que a possibilidade de se trabalhar de forma articulada na criação de uma marca do Douro que promove os patrimónios mundiais desta região é de facto um projeto muito estimulante e para o qual, no caso, darei o contributo que estiver ao meu alcance. Aliás, permitam que me diga que vos diga que em articulação com o meu querido amigo Fernando Seara, que eu já vi e algures, há cerca de 2 anos e pouco, lançámos uma pequena sementinha dessa ideia que era de unir estes 3 patrimónios mundiais que vão desde, neste caso, do COA até ao Porto, com um protocolo de cooperação que assinámos justamente entre a Fundação Coa Parque, a Fundação Museu do Douro e a Fundação de Serralves. Enfim, podia ter uma continuidade muito mais interessante, mas ficou-se pela criação de um bilhete comum que é possível adquirir em qualquer um destes equipamentos culturais. E há pouco o Dr. Rui Losa falou de facto de um projeto interessantíssimo, internacional, de que faz parte do Porto e um conjunto de outras cidades também que partilham essa classificação de património mundial e, portanto, eu diria que fará todo o sentido que o Douro, enquanto região, se erga para se valorizar ainda mais como região que alberga patrimónios mundiais com a qualidade que os nossos têm. É claro que eu sou, desde a primeira hora, solidário com a reivindicação da reabertura da linha ferroviária entre o Pocinho e o Arca d'Alva e a sua extensão depois até Salamanca, permitindo assim, entre outras coisas, unir estes 3 patrimónios mundiais de Portugal a Salamanca. Mas a verdade é que esse projeto sofreu um revés tremendo na última Cimeira Ibérica e, portanto, não sei, que na verdade só revela que nem o governo de Portugal, nem o governo de Espanha atribuem o valor estratégico que as populações desta região atribuem a essa reabilitação. Mas a verdade é que pode haver outros fios condutores, desde logo o rio. E, portanto, o rio naturalmente é um fio condutor natural. Talvez até à chegada desta pandemia houvesse um desequilíbrio muito grande, muito acentuado na forma como se explora o Rio Douro. Pode ser que no período pós-pandemia haja mais algum equilíbrio na forma como se gera este recurso navegável, mas também a estrada. Eu, aliás, um pouco inspirado pela Route 66 nos Estados Unidos, nós temos a nossa Nacional 2, que tem sido um sucesso enorme, não sei se têm consciência disso. E nós, desde Gaia até Vila Nova de Foscoa, temos a nossa Estrada Nacional 222, que vai até Almendra. E havia um projeto antigo que visava criar essa ligação da Estrada Nacional 222 a Barca d'Alva e aí aproveitar a ponte do Águeda, que foi construída, se não estou em erro, em 1999, justamente com o objetivo de ligar por estrada, por um acesso muito mais reduzido, esta região do Douro, tendo como grande aliciante a possibilidade de, ao longo deste percurso de cerca de 150 km, se estar permanentemente em contacto com o Rio Douro pela via rodoviária. E, portanto, estamos a falar de uma via que chegaria de Almendra, ou da estação de Almendra, a Barca d'Alva tem 6 km e encurtaria a distância de Salamanca, neste caso, a Portugal, dos atuais 264 km pela A25 e pela IP2 para 150, o que é muito significativo.
E, portanto, há várias fórmulas de criarmos veículos ou fios condutores que unam este património. Eu permito-me salientar para terminar, não só a ligação que já aqui foi referida e que é efetiva e cada vez com mais profundidade que existe entre o COA e Ciega Verde, e aliás temos tido uma cooperação verdadeiramente extraordinária com a Junta de Castilha e León. Posso-vos dizer que nos últimos 2 anos apresentámos 5 candidaturas conjuntas, o que é notável. Uma delas que inclui também Las Médulas, mas, por exemplo, nós com a Fundação Museu do Douro prevíamos já este ano, não fosse este cenário de pandemia, executar um projeto que também temos financiado para programação cultural comum. E, portanto, património cultural que, de certa forma, se articula com a oferta de uma programação cultural que é complementar. E, na verdade, estamos a falar de uma distância que não é assim tão curta. Os brasileiros costumam dizer, um brasileiro costuma dizer que foi à Bélgica, mas que adormeceu e quando deu conta já tinha saído da Bélgica, porque a distância é tão curta que, na verdade, há todas as condições para que neste fio condutor do Rio Douro nós possamos articular esta marca associada aos patrimónios da humanidade que estão nesta região. Muito bem, muito obrigado. Eu tinha só uma pequena declaração a fazer relativamente à questão do comboio e ao revés, eu diria que foi um duplo revés. Em primeiro lugar, o facto da Cimeira não se ter referido à necessidade da ligação transfronteiriça e também no Programa Nacional de Investimentos e para a Ferrovia 2030 haver uma referência à eletrificação até ao Pocinho, mas somente nos próximos 10 anos o estudo da ligação a Barca d'Alva. Achamos que isso é insuficiente e isso, enfim, é um revés, mas claramente esta direção da Liga dos Amigos do Património Mundial não baixa os braços e está mais determinada do que nunca em alterar este status quo e invertê-lo. E, portanto, podem contar com a nossa determinação, o nosso empenho, o nosso entusiasmo nesta causa em que profundamente acreditamos. Também, a pessoa tinha que dizer muito rapidamente o que é que acha que outros fios condutores é que devemos estabelecer entre estes patrimónios mundiais que referimos, os 5, os 10, numa visão mais alargada. O que é que nós podemos fazer de uma forma muito sucinta? O que é que podemos fazer? A mim reserva-se de facto o fio condutor da vinha e do vinho. É uma matéria que me interessa de sobremaneira. Aliás, na altura, quando estava na OIV, tive também o gosto de participar na criação do Great Wine Capitals e que é muito curioso, que de facto as afinidades são muito grandes, até sob o ponto de vista climático, sob o ponto de vista evidente, da atividade económica e do tipo de operadores que estão em qualquer desses países e dessas cidades. O Património Mundial se classificou já 14 bens, eu não sei se está a saber na tela partilhada, e é muito curioso porque duas coisas. Primeiro, quase todas são paisagens culturais, tirando 2 ou 3 casos que não são. O caso da Champagne não é, Coteau Maison de Cave de Champagne não é património, não é paisagem cultural, mas todos os outros são. E há aqui semelhanças enormes e ganhos muito grandes para um diálogo que possa haver entre as regiões. Eu digo isso porque muito recentemente temos trabalhado aqui em Lisboa com a Escola de Negócios da AES e fizemos um trabalho em que convidamos o Champagne, por exemplo. E chegou-se à conclusão que, de facto, o Champagne tem um diálogo que se pudesse estabelecer com as instituições dourienses, experiência também de dificuldades de relacionamento entre operadores económicos e agricultores. Sabemos que a preocupação que houve da repartição de riqueza no Champagne é muito especial e acho que há ganhos também sob o ponto de vista da atividade, que é o grande sustentáculo da paisagem, se fizermos pontos com outras regiões património mundial. Mas estou a lembrar também de duas, uma delas muito recente, o caso do Prosecco, as colinas do Prosecco, à volta da cidade de Veneza, que é uma coisa absolutamente extraordinária, com um sucesso económico muito grande e as dificuldades ligadas à própria dimensão. Reparem que o Douro tem à volta de 24 mil hectares,
para o seco são 20.000 e mais de 20.000 hectares também já estão classificadas, mas outras, o caso, por exemplo, da própria Alemanha, o Mittelrhein, a zona média do Reno, são mais de 27.000 hectares. Portanto, a questão de dimensão, que é uma questão sensível na nossa gestão do nosso património, podemos ganhar com a experiência também dos outros países. E é evidente também parcerias noutras áreas. Eu acho muito curioso, por exemplo, a forma de comunicação dentro do próprio património. E há bocado fiz referência que a Liga fez um esforço no sentido de pôr atores económicos também em contacto entre eles e personalidades, pessoas que têm ideias e trabalham no Douro. É interessante porque, de facto, na Alemanha ou mesmo em Itália, e eu conheço particularmente alguns dos patrimónios mundiais, há formas expeditas, interessantes e eficazes de comunicar com os próprios atores económicos para se conseguir maior sucesso e maior partido das vantagens que foi a classificação, que é sempre, como já foi dito também, a responsabilidade muito grande e muitas vezes até restritivo para as atividades económicas, mas que não pode constituir um prejuízo para que elas se desenvolvam e tenham sucesso. Eu ficaria por aqui, mas acho que este fio condutor, para mim, é interessantíssimo. Eu não posso estar mais de acordo, acho uma excelente ideia e o Alto Douro Vinheteiro seguramente não ficará subalternizado relativamente a essas regiões. Arquiteto Rui Lousa, dentro dessa mesma lógica, e também peço-lhe desculpa de lhe pedir que eu faça de uma forma sumária, ainda temos uma pergunta adicional que vai ser colocada por uma das pessoas que nos está a ver, mas perguntava-lhe, para além do comboio, para além do rio, que outros fios condutores é que o Porto, que outras redes é que o Porto deve lançar para o interior do norte de Portugal, na sua opinião? Eu gostava de brincar com o assunto e dizer que para além do comboio, é o comboio. Mas obviamente que há outras temáticas que são comuns e que são muito interessantes, desde já o vinho, e sublinho isso. Portanto, todo o Val do Douro tem vinhos e não se esgotam só no Alto Douro vinheteiro, quer na parte espanhola, quer noutras regiões portuguesas também há vinhos interessantes, diferentes, mas acho que é um património que une o Val do Douro ao ambiente. Toda a questão ambiental parece-me uma questão que tem que ser vista em comum pela bacia, e além de ser uma preocupação, é também mais uma vantagem relativa, porque o Val do Douro, apesar de tudo na sua generalidade, preserva uma qualidade ambiental que também é um bem raro e que é preciso calcular. Mas eu acho que há muitos aspectos culturais que valia a pena procurar, estudar e valorizar, desde músicas e literatura. Há toda uma riqueza que poderia ser projetada de outra forma se fosse vista em conjunto como um vale de literaturas, um vale de músicas, enfim, sem desprezo nenhum por qualquer uma das artes, mas eu acho que é de facto um património cultural muito diversificado, mas ao mesmo tempo muito unificado por esse veio de água que é o rio. Muito bem, un poco del mismo sentido, José Luis nos hablaba hace poco de la importancia del turismo como hilo conductor, de lo que se ha hecho, por ejemplo, con los paradores en España, que es un muy buen ejemplo, y el papel que la Viña do Douro podría tener. Pero, ¿y qué más? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y qué papel podría la sociedad civil en particular, por la Liga de Amigos y otros medios, podría hacer en el sentido de crear redes adicionales que unen estos puntos?
Sí, yo quería reiterar el hecho de que hay trabajos que ya se han realizado, es decir, existe un plan de marketing turístico para todo este espacio del Valle del Duero, donde se identifica la enorme potencialidad que tiene el vino y los paisajes del vino, el terroir que compartimos en este gran espacio que es el Valle del Duero. Tenemos otro elemento también comunicador, como puede ser el patrimonio románico y el resto de patrimonio histórico construido, o qué decir sobre el turismo de naturaleza y las perspectivas que se abren en este nuevo periodo también de financiación comunitaria con el Green Deal. Y quería volver a lo mismo y también a las palabras de Rui Losa, que además de tren, es decir, y yo lo digo también desde un convencimiento absoluto, tal vez podamos reconocer que por parte de los gobiernos centrales de España y Portugal, pues parece que en la Cimeira no quedó muy claro que dieran la importancia a este proyecto, pero creo que tenemos que contrastarlo también con la importancia que sí que se le da, por ejemplo, ahora mismo aquí en Castilla y León. En Castilla y León, desde la Junta de Castilla y León, se ha vuelto a hablar de este proyecto. Entiendo que desde la región norte de Portugal el interés sigue estando ahí y creo que se abre una oportunidad extraordinaria con este gran fondo para la recuperación europea, ese Next Generation, que yo creo que nos debe obligar a todos a realmente hacer un enorme esfuerzo y tal vez la Liga tiene que ser un poco la coordinadora de todas estas actividades desde el lado de Portugal. La Fundación puede hacerlo desde aquí, desde Zamora, pero yo creo que el hilo conductor, todo ese Valle del Duero, como digo, encontraría una lanzadera extraordinaria si fuéramos capaces de convertir en una realidad esse gran projeto de inversión. Muito bem, graças. Eu vou alterar um pouquinho as regras do jogo, peço desculpa, mas é uma das prerrogativas do presidente da Liga, talvez das poucas, mas temos uma pessoa que, além de ser muito meu amigo, é alguém que vive o Douro de uma forma muito intensa, profundo conhecedor da realidade dourense, a quem vou, aliás, em vez de pedir que o faça através do chat, que coloque de viva voz uma questão a um ou mais dos nossos oradores. Senhor Engenheiro Alves da Silva. Muito boa tarde, noite a todos. Sou na pessoa do meu grande amigo António Pedro. Estão a ouvir bem, eu penso que estão a ouvir. Um pouquinho no fundo, mais próximo do micro era melhor. Vamos tentar. Eu tento falar um bocadinho mais alto. Isto é família. A doutora Maria João Amaral sabe o que é que eu estou a falar. De maneira que, muito boa tarde. Eu não queria acrescentar, nem queria amassar-vos, até porque grande parte das questões já foram colocadas pelos fios condutores, aquilo que nos liga, aquilo que nos une, e eu estou como autarca do Douro, e tendo subido o rio, ao fim de 30 anos, subido o rio da Foz, desde o Porto, até acima ao Lamego, e estando aqui inserido nesta realidade, é interessante perceber uma coisa: nós podemos falar de tudo, mas não conseguimos falar do Douro se não falarmos das pessoas. Podemos falar de linhas do Douro, podemos falar do rio, podemos falar do vinho, podemos falar do património, do monumentalismo de alguns sítios, como a cidade onde estou, felizmente, uma das maiores concentrações patrimoniais edificadas no Douro, mas não conseguimos falar dele sem falarmos das pessoas. E as pessoas é algo que o Douro tem que começar, ele já começou, mas eu acho que tem que valorizar mais. Cada um dos dourienses, tal como cada uma das pessoas que nos visita, tem que ser um fio condutor daquilo que é o sucesso do Douro enquanto uma região de excelência. E, portanto, tenho a impressão que às vezes os próprios dourienses subestimam um bocadinho aquilo que é o Douro e aquilo que é viver no Douro. Da debandada dos anos 80, em que o Douro se esvaziou das suas gentes que foram trabalhar para as zonas ditas de alta densidade, há que ganhar novamente as pessoas, partindo daqueles que cá estão, partindo daqueles que cá ficaram, e seguindo por aqueles que amam o Douro, como todos os que estão aqui, e que em institutos públicos, em operadores privados, que são investidores, hoteleiros, produtores de vinho. Eu acho que é importante criarmos uma rede, sobretudo de pessoas, porque é disso que o Douro vive,
porque sem pessoas não há sítios, sem pessoas não há património. E portanto, o que eu acho que é importante é criar uma rede que permita que as pessoas divulguem, que as pessoas cá venham, que as pessoas possam de certa maneira, amar o Douro e mostrar como o amam, porque realmente isto é tudo uma questão de, eu acho que é uma questão de divulgação sentimental. Nós percebemos que o Douro é fácil gostar dele, mais difícil é dizer aos outros como ele é, e portanto acho que é importante é que até numa coisa tão simples como a região do Douro e a união das suas autarquias, dos seus municípios, somos 19 na Cimedouro, e que muitas vezes não conseguimos criar uma imagem de unidade, uma imagem de força, uma imagem de divulgação, como dizia uma pessoa que também é muito assídua nestas coisas, o presidente do Turismo de Porto e Norte, o meu amigo e nosso amigo Luís Pedro Martins. Isto é uma questão de mobilidade. As pessoas chegam ao Porto e só uma pequena parte vem ao Douro. E uma pequena parte vem ao Douro por várias razões. Muitas delas já foram aqui explanadas, porque nos falta um comboio, como dizia o meu amigo Rui Lopes, além do comboio, o comboio será um fio condutor extraordinário, o Rio, a 222, o cruzamento, que Lamego tem a vantagem de estar no cruzamento das duas estradas mais famosas do país, a Nacional 2 e a Nacional 222. É importante perceber que tudo isso são fios condutores, mas tudo se baseia em pessoas, e nós, dorienses, e aqueles que nos visitam, podem ser o maior fio condutor daquilo que nós pretendemos que o Douro seja, são as pessoas. Era apenas esta mensagem, e não é uma questão que eu queria colocar, mas era algo que eu queria deixar no ar, porque realmente às vezes fala-se muito dos métodos, fala-se muito dos meios, fala-se muito do dinheiro que é preciso investir, e fala-se pouco das pessoas. Muito bem, muito obrigado. Pedindo muita desculpa pelo não cumprimento do horário, de uma forma rigorosa. Estamos neste momento com 8 minutos de atraso relativamente ao fim previsto, a hora de fim previsto. Resta-me agradecer muito a quem esteve aqui para nos ver e, sobretudo, para nos ouvir. Agradecer muito mais ainda a quem participou com as suas reflexões, com o seu conhecimento, com as suas propostas, sobretudo com as suas propostas. Temos aqui claramente muita matéria para reflexão, e eu estou absolutamente certo que estarão todos comigo quando eu digo que foi uma sessão muito rica, com muito valor acrescentado, com muito interesse, e que agora nos interpela a refletir sobre ela, e neste sentido a Liga dos Amigos do Douro Património Mundial irá tentar elaborar um documento de síntese daquilo que aqui foi dito. A apresentação também estará colocada para futuro visionamento nos próximos dias no YouTube, e a partir daqui tentar interiorizar algumas destas mensagens que nos foram aqui transmitidas para construirmos o programa futuro da Liga dos Amigos do Património Mundial para o próximo ano. Muito obrigado mesmo pelo vosso contributo, e foi um prazer, foi uma honra poder estar aqui no meio de pessoas que não só gostam muito do Douro, mas também pensam muito bem o Douro. Muito boa tarde a todos e até breve, até à sexta conversa às quintas no Douro. Muito obrigado.